Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Quero ler uma palavra que se encontra no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Aleluia. Eu quero dividir com meus amados irmãos esta palavra do Senhor, uma palavra escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, fortalecendo os fiéis, os irmãos, a permanecerem firmes na palavra do Senhor. Era certo que naquela época a igreja de Jesus Cristo, o cristianismo primitivo, padecia grandes afrontas, padecia grandes perseguições por todos os lugares, por toda a Europa, a Ásia Menor. A igreja era muito perseguida por toda a Judéia. E o apóstolo Paulo, aleluias, que sofria, padecia na sua própria carne, na sua própria pele, as afrontas por causa do evangelho na qual ele pregava. Ele estava fortalecendo os irmãos por todos os lados, por todas as cidades onde havia reunião de cristãos. Ele estava fortalecendo a igreja de Jesus Cristo. Nos dias de hoje não são diferentes. Nós sofremos perseguições, seja no trabalho, os jovens, sejam na escola, seja na vizinhança. Nós sofremos perseguições por todos os lados. Os políticos votando causas, aleluias, projetos de lei que vão contra a verdade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. A Bíblia Sagrada é o manual de fé de todo cristão que deseja ser abençoado. Em Provérbios 30, versículo 5, a palavra de Deus nos diz que toda a palavra de Deus é pura, escudo é para aqueles que nela confiam. A palavra de Deus é um escudo para nós. O apóstolo Paulo continua nos fortalecendo para que nós resistamos. Nós não podemos retroceder, meus irmãos. Nós não podemos nos desviar daquilo que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos um canal de bênção na vida das pessoas. Neste exato momento, milhares de famílias estão sendo destruídas porque o diabo colocou uma seta no meio dos lares. Nesse exato momento, milhares de jovens estão se drogando porque você, servo e serva de Deus, que vê o seu amigo, o seu colega, o seu irmão indo em direção às drogas, não tem coragem de dizer uma palavra da parte de Deus. Você que é luz, você foi chamado para ser luz, a luz do mundo e o sal da terra. O que é que nós temos feito para essas pessoas que têm ido direto a passos largos em direção ao inferno? O Senhor nos chamou para sermos uma nação de sacerdotes. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, a palavra do Senhor nos diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido das trevas, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos chamou para sermos uma nação de sacerdotes. Você não pode parar agora. Você não pode deixar de caminhar com Jesus. O Senhor tem bênçãos para aqueles, aleluias, que perseveram na palavra do Senhor. Não é só luta, não é só tribulação. O Senhor, Ele pelejará por nós. Meu amado, minha amada irmã, essa vida aqui é tão curta, perto de uma eternidade que está sendo reservada para nós. É tão curta, você não faz ideia. Você não faz ideia de quão curta é a nossa passagem por esta terra. Aleluia. Nós devemos perseverar, nós devemos prosseguir a nossa caminhada como sacerdotes, como servos do Senhor que somos, para abençoar vidas, para resgatar almas que estão indo em direção ao inferno. Para quem sabe um dia, você como eu, dizer como o apóstolo Paulo disse com ousadia: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A coroa está sendo guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos
os que amarem a sua vinda. A coroa da justiça não está sendo preparada apenas para o apóstolo Paulo. A coroa da justiça está sendo preparada para todos aqueles que aguardam e esperam a vinda do Senhor. A sua peleja não é a única. Muitos pereceram, muitos foram os mártires em prol do Evangelho. Muitos foram aqueles que sofreram. Você não está sofrendo sozinho neste mundo. Ao redor do mundo, milhares e milhares de cristãos fazendo a obra do Senhor têm padecido perseguições. Na Índia, recentemente, semana passada, eu vi na televisão, no noticiário de um telejornal, que uma igreja evangélica foi incendiada na Índia. Em muitos lugares, o evangelho ainda é proibido, mas tem homens e mulheres perseverantes, estão lá pregando a palavra de Deus. O seu trabalho não é em vão. O seu trabalho não é em vão. O Senhor tem bênção para te dar no final de tudo isso. Não desista, não recue. Siga em frente. O Senhor não te chamou para ser covarde, mas para ser vitorioso, para ser corajoso, anunciando a palavra de Deus. Quem, pois, é o homem para que temos o próprio homem? Diz lá em Isaías 51. Quem, pois, é o homem para que temos o próprio homem? Aleluias. O Senhor diz em Apocalipse 7. Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Esta é a promessa para aqueles que já padeceram pela causa do Evangelho. Esta é a promessa para aqueles, é a visão, aleluia, que o Senhor deu a João na ilha de Patmos, acerca dos fiéis, dos mártires, que padeceram por amor a Cristo. Eles já estão de vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro de Deus, cobertos com a sombra do Onipotente, aleluias, e nunca mais terão fome nem sede, nunca mais o sol os molestará, e o Senhor ainda promete que deles limpará toda lágrima. Que esta promessa seja endereçada aos fiéis da terra, que ainda lutam por causa do amor de Cristo. Não cesse, meu amado, meu irmão. Não cesse jovem na escola. Não deixe, não se vá sob influência dos seus amigos. Influencie eles, porque você é luz, você é sal. O Senhor te fez para ser sal da terra. E o sal, ele tempera. Onde ele chega, ele tempera. E a luz do mundo, onde há trevas, ele dissipa as trevas e permanece a força da luz, porque as trevas não podem com a luz. Seja uma bênção, meu amado e minha amada irmã, em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Deus te abençoe.